já sentimos a Tua presença. Deus, agora os nossos corações, os nossos ouvidos, vai estar aberto, Deus, para ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, usa o Teu servo, pastor Enéas, Deus, para trazer uma palavra ao nosso coração. Seja exortação, seja bênção, Deus nos alerta através da Tua palavra, em nome de Jesus. As palmas ao Senhor. Glória a Deus. Salve o povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que esta paz ela permaneça para sempre em nossos corações. Louvo e agradeço ao nosso bondoso Deus por esta oportunidade, o privilégio que lhe é concedido de vos trazer, de vos comunicar, de transmitir a palavra de Deus para os nossos corações. Podeis sentar, dando glória e misturar o aleluia, porque este Deus, ele é maravilhoso. Deus igual a este que nós servimos, não há. Aleluia. Ele é maravilhoso, bondoso, misericordioso. E eu estava em dúvida até no começo do culto sobre o que eu iria falar, mas o primeiro louvor me disse tudo. Glória a Deus. Então, eu gosto muito quando Deus confirma a palavra. E eu quero falar nesta noite em João 14. Vamos estudar aqui um pouco. Vou tentar, ministrar aqui a palavra de Deus na forma de ensino, para ver se eu consigo. Igual a pastora. Louvado seja Deus. João, Evangelho, João, capítulo 14. Eu vou ler 2 versículos, que é o 16 e o 17. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E como foi cantado aqui sobre o Espírito Santo, eu quero falar nesta noite que a epígrafe aqui do texto do meu aqui diz: Jesus promete o Espírito Santo. Então eu quero falar nesta noite sobre o Espírito Santo. Glória a Deus. E eu fiz aqui algumas anotações, mas antes eu faço aqui um comentário sobre o Espírito Santo. A palavra diz: eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Então, pesquisando, a palavra Consolador é uma expressão que vem do grego, que significa Paracletos, ou seja, aquele que se coloca ao lado para ajudar, aquele que traz conforto e força divina. É o mesmo que se refere à palavra advogado de defesa. E vai muito mais além de tudo isso. Podemos traduzir e fornecer mais ainda assuntos, palavras para o Espírito Santo como ajudador, conselheiro, encorajador, auxiliador, intercessor. Falar nestas qualidades, nós iríamos passar a noite só falando nestas qualidades que a própria palavra de Deus
e nos traz a luz para as nossas mentes sobre o Espírito Santo. Mas eu quero falar, fiz aqui a anotação sobre o Espírito Santo e eu coloquei a missão do Consolador. Glória a Deus. A missão do Consolador é o que nós vamos falar nesta noite, não tomando muito tempo, mas falando aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, porque a presença do Espírito Santo, ela é fundamental na vida de todo aquele que se diz cristão. E a presença do Espírito Santo na vida daquele que se diz cristão, ela é notória através dos frutos que é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Se há fruto, é sinal que o Espírito Santo de Deus está na vida. Agora, se não há fruto, é preciso estar preocupadíssimo como que está a nossa vida espiritual diante de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, como foi falado no louvor, se você se atentou e prestou atenção, ele é santo. Então, ele sendo santo, automaticamente para ele habitar em nós precisamos também se enquadrar na área de santificação, ou seja, procurar sempre estar separado daquilo que nos contamina, daquilo que nos faz se ausentar da presença de Deus. Tudo aquilo que nós sabemos e temos convicção, porque já ouvimos falar e temos lido também, que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa e ele se entristece se nós não conservarmos a nossa comunhão com ele. Ele fica triste. Nós podemos ver isto, vários exemplos desta ação do Espírito Santo, desse sentimento do Espírito Santo dentro da palavra de Deus. Como o nosso pastor aqui leu no início, Ezequiel 21. Se você prestou bem atenção na leitura, é uma palavra que diz que é um decreto, é a espada de Deus vindo contra o povo de Israel, tanto para justo quanto para ímpio. A espada de Deus, descrita aqui em Ezequiel, não é só para os ímpios, é também para o justo. E isto é alarmante e de ficar preocupado para refletirmos em nossas vidas e questionarmos com nós mesmos, não com Deus. Senhor, eu estou vivendo de acordo com a tua palavra? Eu estou deixando que teu Espírito produza em mim santidade, frutos, ao qual venha atrair o pecador para a tua presença, para te servir? O Paracleto de Deus, o Espírito Santo, eu vou classificar aqui algumas das missões dele para as nossas vidas. Então nós vamos estudar aqui esse texto, lógico, acompanhado de versículos dentro da palavra de Deus. E a primeira missão aqui do Espírito Santo, prometida por Jesus, ele diz assim:
eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então, a primeira missão que eu coloco aqui, que eu atribuo do Espírito Santo para conosco, é companheirismo. Ele é o nosso companheiro. Ele é o nosso companheiro. Ele é o meu companheiro no dia a dia. Na estrada da minha vida, o Espírito Santo, ele é o meu companheiro. E eu tenho consciência disso. Glória a Deus. E eu quero que todos aqueles que servem a Deus também tenham consciência disso. Porque, irmão, tem gente que parece que não tem consciência nenhuma, que tem o Espírito Santo como companheiro diário na sua vida. Companheiro. E uma boa companhia, nós sabemos que ninguém quer estar distante de uma boa companhia. Ninguém quer estar a 1 metro de distância de uma boa companhia. Uma boa companhia, a gente quer estar junto, se alegrando, conversando, batendo um papo. É isso que ele nos mostra e nos apresenta a palavra de Deus. É como Jesus disse para os discípulos, nos primeiros versículos do capítulo 14: vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro companheiro para estar com vocês. Aleluia. Por quê? Porque os discípulos ficaram tristes, perturbados, com o coração angustiado, porque eles perceberam e notaram a falta que Jesus iria fazer na vida deles. Aleluia. Glória a Deus. 3 anos andando com Jesus, contemplando tudo que ele fazia, ouvindo os seus ensinamentos. Quando Jesus falou para eles que iria para o Pai, irmãos, é só a gente se colocar no lugar dos discípulos, que nós não ia ser diferente não. O bairro é grande. Ora, quando a gente faz amizade com alguém, que tem aquela pessoa com íntimo da gente para compartilhar as conversas, para se alegrar, para brincar, para se divertir, para chorar, quando a pessoa diz: olha, eu vou me ausentar, aí vocês já ficam: e agora? Com quem que eu vou conversar? E agora? Com quem que eu vou desabafar? E agora? Foi isso que os discípulos ficaram conversando, pensando entre si. E agora? Quem vai nos alegrar? Quem vai nos trazer uma palavra de alegria? Quem vai fazer nós sorrir? Porque Jesus, irmãos, era esse personagem que a Bíblia nos apresenta. Aleluia. Jesus era assim. Glória a Deus, Jesus. Então os discípulos tinham prazer de andar com Jesus, de estar com Jesus. Então Jesus disse para eles: não fiquem preocupados, vocês não vão estar sozinhos, eu vou mandar outro igual a mim, ele também vai ser conselheiro de vocês, ele vai estar presente para sempre com vocês. Aleluia. E eu preciso ir para que ele venha. Oh, glória. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. E ele precisa vir. Aleluia. Glória a Deus. Isto confortou o coração dos discípulos. Isto consolou eles. Durante muito tempo, irmãos, eu tenho estudado sobre o Espírito Santo, livros de pessoas que têm escrito sobre a
a obra do Espírito Santo, experiência com o Espírito Santo. E eu tenho estudado durante muito tempo, leituras, tenho sempre procurado obter livros para estar estudando e comparando, lógico, com a palavra de Deus. Não gosto de ler livros que se diz evangélico que não tem versículo bíblico. Não sou fã. Para me ler um livro que se diz evangélico, ele tem que ter as referências bíblicas daquilo que você está falando. Se não tiver, para mim não vale a pena. É um livro secular, somente. E eu estudando sobre o Espírito Santo, eu vi, desde a minha adolescência, a importância de nós agradá-lo, procurar não entristecê-lo, para ele não se ausentar da nossa vida, e procurar sempre estar conversando com ele. É o Espírito Santo. Nós temos que ter consciência disso. Jesus está à direita de Deus. Quem está na terra com a igreja é o Espírito Santo. É Ele quem está conosco. Mas nós sabemos e temos ciência do que a palavra de Deus nos apresenta, que Jesus Cristo disse para comigo que Ele e o Pai eram um. Filipe questiona e diz: Jesus, então já que tu vai, mostra-nos o Pai, aí nós vamos ter caçado feio. Aí Jesus dá uma palavra assim, no coração de Filipe, assim como me diz: toma, converte. Há quanto tempo, Jesus diz assim, há quanto tempo eu estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Às vezes a gente não responde assim em cima da luz, sei, vai dar. Aí eu digo assim, para a minha vida, eu não queria mais resposta, eu estava quietinho, calado. Não pergunta, que se você perguntar, você vai ter uma resposta. Eu sou calado, irmão, ela sabe. Eu sou calado em casa. Fico num canto ali, se ela não mexer comigo. Às vezes ela mexe, a medicação conversa. Eu digo, ficar quietinho para me gostar de você. É tão gostoso, irmãos, a gente ter essa comunhão com o Espírito Santo e essa confiança e ter essa convicção que Ele é o nosso companheiro, que realmente Ele está conosco e está em nós, como diz a palavra. Ele está em nós. E eu digo isso para os irmãos com experiência própria, porque eu passei momentos difíceis na minha vida, que eu questionava comigo mesmo, porque às vezes a gente acha que é bom e que não vai passar por certas situações por ser bom. Eu não prejudico ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu não. Aí a gente acha, ninguém tem nada contra mim, porque eu não sou ruim com ninguém, eu sou bom com todo mundo. Então eu estou isento de sofrer alguma coisa. Mas não estamos isentos. Nós não estamos isentos de sofrer decepções, de se entristecer, de passar por momentos de angústia. E nós, tendo esse alicerce na palavra de Deus, essa confiança, essa certeza, essa convicção de que o Espírito
conversar com quem? Com o Espírito Santo. Aleluia, Deus. E é o que eu sempre fiz. E foi o que eu fiz no início, quando eu me achei sem chão. Eu busquei o Espírito Santo como meu companheiro e comecei a conversar com ele em oração. Eu lembro, irmãos, quando eu vim do Maranhão, eu vim tão decepcionado que eu falei, eu não vou mais para a igreja, eu vou ser crente só em casa. Aí eu fui morar lá na cidade de Tiradentes. Decepcionado com tudo relacionado à igreja crente, né? Falei, mas rapaz, eu faço a obra de Deus, procuro ser fiel, fazer tudo direitinho, e ainda não está bom. Falei, Jesus, que negócio é isso? Estou te servindo, falava com Deus, estou fazendo a tua vontade, e estou tomando só chicotada. Vou ficar em casa. Eu fiz isso. Você passou, eu falei, vou ficar em casa. Eu fiquei 1 ano, irmão, escondido, 1 ano. Cidade de Tiradentes, 1 ano, dentro de casa para o trabalho, mas nunca deixei de orar, de ler a palavra, minhas convicções que eu sempre tive de estudar a Bíblia, até que um dia eu senti o desejo de que eu vou procurar um trabalho de oração durante o dia cedo, eu trabalhava à noite, e quando eu vier, eu vou direto para um trabalho de oração e vou adorar a Deus na igreja. Aí eu fui. Aí eu fosse no linguajado muito, caí na besteira de ir para um trabalho de oração. A melhor coisa que tem na vida de um crente, irmãos, é nunca deixar de orar. Nunca deixar de se colocar aos pés do Senhor. Principalmente nos momentos difíceis da vida. Não é se isolar espiritualmente, pode se isolar fisicamente, mas espiritualmente não devemos fazer isso, nem podemos. Então eu estou, graças a Deus, eu me isolei fisicamente, mas espiritualmente não. Eu logo raciocinei, o que Deus tem a ver com tudo isso? Foi Deus que me causou tudo isso? Não. Então, não é Deus, são as pessoas, né, que dão lugar para o inimigo. E eu comecei com o trabalho de oração, passava a noite, ia para o trabalho de oração durante o dia, voltava para casa para dormir, e assim eu fazia, comecei a ir. Aí as irmãs do ciclo de oração começaram a perceber, notar e começaram a me dar oportunidade. Aí descobriram, você é pastor. E pronto, a casa caiu. Quando eu ando por aí, irmãos, eu não chego dizendo eu sou pastor, tal. Não, minha esposa sabe. Eu chego sempre, eu não falo, deixa Deus falar por mim. E elas me descobriram, começaram a me chamar também para fazer visita junto com elas. Eu vou, nos dias de folga eu vou, aí na casa ia. Aí lá eu participava, dava uma palavra, e foi onde Deus foi restaurando novamente a minha comunhão com a igreja. Porque com Deus eu nunca perdi, mas tinha perdido a comunhão com a igreja. Isso é um perigo. Nem todos conseguem voltar. Essa é a grande realidade. Nem todos que se afastam conseguem retornar, se não tiver convicção do que é servir a Deus. E isso é o que fala na vida de muitos que se dizem cristãos: convicção do que é servir a Deus. Convicção
convicção. Então Jesus promete o Espírito Santo. O Espírito Santo vem, e ele vem, a primeira missão dele é ser companheiro. Ele é o companheiro. Ele é aquele que está conosco. Ele é aquele que está ao nosso lado. Ele é aquele que nos dá a garantia que nós não estamos sozinhos. Jesus cumpre o que prometeu. Jesus cumpre. Então, Jesus está na pessoa do Espírito Santo hoje, aqui no mundo. Jesus está na pessoa do Espírito Santo. Essa comprovação está em Mateus 28, 20. Ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus, ele está conosco na pessoa do Espírito Santo. Aleluia! É por isso que, quando nós usamos o nome de Jesus, o inimigo treme, tem que obedecer. Glória a Deus, Jesus. Mulher. O inimigo tem que obedecer. Quando nós usamos o nome de Jesus. E é interessante, não está dentro da linha do estudo, mas eu quero abrir aqui esse parênteses para falar só sobre isso, o nome de Jesus. Porque todos nós que servimos a Deus, temos comunhão com Deus, que lemos e estudamos a sua palavra, prestamos atenção, ouvindo a sua palavra, nós temos consciência que todos nós temos autoridade no nome de Jesus. Todo crente não precisa de título, tem autoridade no nome de Jesus. Tem autoridade. Então, assim, hoje em dia, alguns crentes, se não a maioria, dizem que para deixar o inimigo longe, para expulsar ele, aí deixa a Bíblia em casa, aberta no Salmo 91, no Salmo 23, como se fosse adiantar alguma coisa. Digo para vocês com toda a convicção que há na Bíblia, não vai fazer medo nenhum a Satanás, de jeito maneira. Até porque quando ele foi tentar Jesus, ele usou a leitura do Salmo 91. Então lê o Salmo 91 e lê bem por mim. Digo com toda a convicção bíblica, irmão, você não vai ver de Gênesis e Apocalipse nenhuma expulsão de demônio apenas lendo a Bíblia. Pelo contrário, no final Jesus diz para ele: sai, eu te repreendo. Acabou. É o nome de Jesus. Agora ele engana muitos com isso. A pessoa lê o Salmo 91, aí diz ele foi embora. Lê o Salmo 23, diz ele foi embora. Só se expulsa demônio no nome de Jesus. No nome de Jesus. Mas um bom louvor espiritual também expulsa. É o que nos mostra a Bíblia. Saul, quando era perturbado, ele já sabia que tinha um tocador cheio da unção, tocava e cantava, mandou buscar ele, que era Davi. Então a Bíblia só nos dá esta demonstração de expulsão de demônio. Um bom louvor espiritual também expulsa, mas ler a Bíblia para ele é canção de danar, é botar para dormir e dizer que está tudo bem e foi embora. Não foi. Só se expulsa o demônio no nome de Jesus. Estou falando isso não porque foi ontem, acho que
Então eu falei, meu Deus do céu, a gente ainda com isso. Como não se manifestou, aí eu li o Salmo 91, fui lendo, aí foi se acalmando e tal. Não vou me entrar, não posso me perguntar qual é a responder. Dizer que não foi embora, só se expulsa o demônio no nome de Jesus, biblicamente, só no nome de Jesus. Não existe outra alternativa e nós temos este poder, nós temos essa autoridade, porque Jesus nos deu. Ele nos deu. O que falta em muitos crentes é a confiança, a convicção, a certeza de que não está sozinho. Não anda sozinho, não está sozinho. O Espírito Santo, ele está conosco. Ele é o nosso companheiro diário. Quantas vezes eu não chorei no joelho, na igreja, falando com o Senhor e o Espírito Santo me renovando, me enchendo. Eu levantava, voltava para casa e agradecia a Deus. Fiz isso várias vezes, mas Deus me levantou, me restaurou pela sua graça e misericórdia, mostrando que verdadeiramente Ele me chamou. E Deus, irmãos, Ele nos permite passar por certas situações, certas provações, para termos experiência no seu reino, experiência ministerial, experiência na área sentimental, experiência em todas as áreas da nossa vida. Em cada vida Deus tem um propósito diferente. O propósito de Deus não é igual para todos. A chamada de Deus não é igual para todos. É individual, é diferente a chamada de Deus na vida de cada um. É diferente. Temos que entender isto para o nosso próprio benefício espiritual. Quer dizer, em Romanos, eu gosto muito desse versículo aqui, Romanos 8,16, a palavra de Deus nos diz assim, 8,16, 16 o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, ligado na videira verdadeira, o Espírito Santo testifica em nós, dentro de nós. Nós passamos a passar qualquer situação, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele faz com que aquele momento que nós estejamos passando seja momentos que não venha afetar a nossa vida espiritual, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Aleluia! Porque através desse testificar do Espírito Santo, ele produz em nosso coração alegria, paz, e a gente fica, como a palavra de Deus nos apresenta,
igual o Salmo 126, igual aquele povo quando saiu do exílio. Alegre, estava como quem sonha, saindo de um pesadelo, saindo de um momento difícil e agora se alegrando com o Espírito Santo de Deus, por apenas lembrar do que eles viveram, do que eles passaram. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Nunca se esqueça, você tem o Espírito Santo de Deus como companheiro. Aleluia! Ele está conosco. Vê se dá tempo, vou falar só do segundo aqui. É bom. Segunda missão do Espírito Santo. E ser nosso mestre. Ser nosso mestre. Está aqui no versículo 26 do capítulo 14. Ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Aleluia. O Espírito Santo, ele é o nosso mestre. Ele é aquele que nos ensina, que nos abre o entendimento, que nos traz a revelação da palavra. Nenhum ser humano, por si só, tem condições de ler a Bíblia e interpretar corretamente, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém. É por isso, irmãos, que a Bíblia apresenta em João 3 que é preciso nascer de novo. E todo aquele que nasce de novo se torna como criança. Ou seja, a pessoa, ela está lá no mundo, ela pode ter 5, 10 canudos na parede, diplomas. Mas quando ela aceita Jesus, ela se torna uma criança. O conhecimento dela é lá no mundo. Não vai trazer a revelação da palavra de imediato na vida dela, como nós vemos acontecendo por aí. É colocar o microfone na mão do neófito. Nem que o apóstolo Paulo fala. O que é neófito, pastor? Recém-convertido, criança. Você sabe que criança, você não vai dar arroz. Você vai dar arroz, irmãos, com a criança quando nasce? Vai dar o quê? Papinha, leite. O apóstolo Pedro ensina isso. Como crianças recém-nascidas, desejai ardentemente. Desejai. Tem crente que não deseja nada de Deus, a não ser bênção, né? Falar em bênção, está na ponta da fila para receber, mas convidar para se envolver no reino de Deus, aí ele diz: ah, pastor, não dá, não deu tempo. Não tem tempo, não dá, não sobra. Eu sou ocupado a semana toda. Aí não é emprego, irmão, aí é serviço de escravo. Porque o próprio Deus ensinou, né? 6 dias trabalharás, no 7º descansa. Descansa. Quando eu folgava, eu dizia para os meus companheiros: folga é folga, como já disse, folga. Folga é folga. No momento eu não estou precisando, então não me chama. Ligava o telefone, eu olhava assim e vai continuar tocando. Eu estou de folga. É assim, irmãos.
Nós precisamos ter consciência disso. Porque essa matéria aqui é feita do barro. É feita de barro. E o barro, se você não tiver cuidado, ele vai se desgastando. Se você não cuidar de você, eu estou dizendo isso, irmão, por experiência própria. Eu ficava de 4 dias sem voltar para casa, dentro do trabalho. Final de semana, então, se um companheiro precisasse assim, ele era. Digo, opa, estou dentro. O outro dizia assim, e amanhã, sábado, estou dentro. O outro dizia, e domingo, eu digo, estou dentro. Os caras não, eu ficava lá. Tinha tudo para mim lá, tinha geladeira, tinha chuveiro, tinha um vestiáriozinho, tinha copa, já tinha conquistado a amizade da administração de todo mundo. Então eu mandava na casa. Eu não ia, eu ficava lá. Aí só ligava dizendo, não, estou no trabalho, só vou voltar se der certo segunda-feira à noite. Era assim. Mas aí eu fui aprendendo. Não tem ninguém que me ensinou. Eu tive que apanhar para aprender. Sofrer para aprender muitas coisas na minha vida. Desde o início. Porque não teve ninguém que me orientou. Hoje, muitas pessoas têm alguém para orientar. Mas é a cabeça dura. Mesmo assim, quer continuar sofrendo. Aí eu já falo assim, quer sofrer, o problema é seu. Sofra. Mas o caminho é este. Para sair do sofrimento. O caminho é Jesus. Quer continuar sofrendo? Não sofra. Não quer ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que quer ensinar, quer guiar, quer conduzir. Paciência, né? Meu pai dizia, ainda diz, né? Se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas, graças a Deus, que muitos ouvem e atentam para a voz do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus afirma aqui, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. É por isso que essa palavra está escrita. Isso aqui foi função do Espírito Santo de Deus, usando os apóstolos, os discípulos. Foi o Espírito Santo incumbido desta responsabilidade de lembrar. Eles começaram a lembrar desde o primeiro dia em que Jesus Cristo apareceu. E começaram a escrever o que nós temos nas mãos hoje. É obra do Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso mestre. Ele é aquele que nos ensina, que nos revela. Então sempre que alguém falar que um anjo desceu, trouxe uma outra revelação concernente à palavra de Deus, pode desconfiar. Porque quem nos traz a revelação da palavra de Deus não é anjo, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Não se engane, não se deixe enganar. Nós vemos, irmãos, que tem surgido, né? Se bem vocês conhecem, o nome é até bonito. Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Já ouviu falar? O nome é até bonito, chama atenção. Igreja dos Santos. Você fala, nossa, tem santo.
Nossa, meu Deus do céu. Aí, conclusão, os mormons, não é bonito? Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Quando eu não entendi, eu digo, mas qualquer dia desse eu vou ir fazer uma visita nessa igreja. Igreja dos Santos, meu Deus do céu, o negócio do mistério deve ser forte aí, viu? Uma bagunça, irmão. Só Jesus. Aí eu, curioso, né? Tive que ganhar um livro, né? Para ler, né? Conhecer a história, né? E na história conta como um anjo chamado, é o nome do anjo, meu Deus do céu, Moron. Um anjo apareceu, eles gostavam muito de orar, subiu ao monte para orar. Então nós fazemos. E diz que um belo dia eles recuaram, e esse homem, né, estava orando em uma árvore, e apareceu esse anjo e disse para ele que tinha uma missão para ele, e uma chamada na vida dele, e que era para ele escrever, e tinha outros pergaminhos escondidos também para ele juntar. E foi onde surgiu essa igreja dos Santos dos Últimos Dias, chamada Igreja dos Mormons, né? E eles usam muito de artimanha, que é baseado na origem deles, né, que é a Europa, né? Oferecem estudos gratuitos, principalmente na língua americana, onde pega as pessoas que se interessam, aí eles vão de 2 em 2 na casa da pessoa, discipula essa pessoa, só larga depois que batiza essa pessoa. Quando não batizar, não larga do pé. Depois que batiza, aí eles vai procurar outra cobaia para tentar. É assim que acontece. E se nós que servimos ao Senhor não tivermos comunhão com o Senhor, convicção de que o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco, Ele está na nossa vida, Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso mestre, aí somos seduzidos. Somos seduzidos, porque nem muitos crentes são seduzidos facilmente, até pelos TJ. Fizeram até um louvor, né? Bateram na minha porta durante o dia. Bateram na minha porta. Já ouviu? Durante o dia era da sociedade torre de vigia. Aleluia. Ouvia muito assim. Bateram na minha porta durante o dia. Você já sabe, né? Era da sociedade da torre de vigia. Conhecido assim. O Espírito Santo é o nosso mestre. Por isso, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, e é uma necessidade de todo crente ler a Bíblia, porque nos momentos difíceis, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de passagens que vêm de encontro à nossa necessidade para o nosso coração, de acordo com o que nós estivermos passando, enfrentando, tanto para nos ensinar, como para consolarmos outras pessoas. Glória a Deus. Essa é a importância, a necessidade de todo cristão ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, ouvir com atenção a palavra de Deus. É muito importante, porque às vezes, irmãos, já aconteceu comigo muitas das vezes, você vai conversar com alguma pessoa que se diz crente, que aparentemente é inteligente, é alguém com nível, um QI, mas quando você vai para o assunto da Bíblia, você fala, meu Deus do céu, coitado, esse aí está muito longe. Aí você diz assim, obrigado, Jesus. Eu que achei que eu que não sabia nada, e tu tem me ensinado todos os dias. Irmãos, a grande realidade. É uma necessidade de todo crente se alimentar da palavra de Deus. Por isso que eu sempre costumo falar,
tire um versículo para você passar o dia meditando. Não precisa você pegar para ler um salmo todinho e esqueceu. Não sabe mais o que leu, não. Pega um texto da palavra de Deus, procura um versículo que vai te chamar a atenção e fica mastigando ele até você conseguir falar ele sem olhar para a Bíblia. Que você vai passar o dia meditando. E o Espírito Santo vai se encarregar de trazer edificação para a tua vida através daquele pequeno versículo que você procurou memorizar, guardar no teu coração. Aleluia! Glória a Deus. E é interessante, irmãos. Deixa eu só finalizar aqui e falar aqui no versículo 17. Você vê que Jesus ele diz assim, ó, que vocês vão receber é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Jesus deixou bem claro aqui, irmãos. O mundo não pode receber. Então, se de vez em quando a gente liga a TV e vê lá, não sei se você já viu, eu sou de vez em quando. Aí você vê lá ensinando a falar em língua, falando em língua e. Não, irmão, não. Se não houvesse para quem nós pregar a palavra, porque esta palavra estaria disponível a nós, porque Cristo nos resgataria do mundo. É para fazer a diferença, é para ser diferente, é para acreditar, é para crer no que a sua palavra diz. Sempre diz aqui, ó, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo não vê, porque o mundo não conhece. Olha, irmãos, aqui dá uma mensagem, ó. Não vê, não conhece e não tem, não está neles, não habita neles. Diz aqui, porque ele habita com vocês e estará em vocês. É o que Jesus deixa bem claro aqui. O mundo não pode receber, a não ser que se converta, se arrependa e aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não existe essa da pessoa dizer, eu estou indo na igreja, mas eu ainda não fiz a decisão, mas Deus fala comigo, o Espírito Santo me revela. Não é o Espírito Santo de Deus. Esquece isso, porque a palavra de Deus não é mentirosa. A palavra de Deus, ela é a verdade, assim como o Espírito Santo é a verdade. Aleluia! Então, a missão do Espírito Santo é ser nosso companheiro, nosso mestre. Aí depois você estuda mais em casa. Pode ler esse capítulo 14 aqui, que ele tem coisa. Aliás, do 14 ao 17 tem muitas lições e ensinamentos sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é nosso companheiro, ele é nosso mestre, ele é testemunha. E em quarto lugar, tem só 4 aqui, e em quarto lugar, ele é o nosso defensor. Aleluia! Eu vou pular aqui para esse quarto aqui, onde ele se apresenta como nosso defensor, ou seja, ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Aleluia! Este Espírito Santo é o paracleto de Deus enviado a nós.
Ele é o nosso advogado. Então esta é a missão do Espírito Santo de Deus. Ele nos ajuda em todas as áreas que nós precisamos, que nós necessitarmos. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. Tenha convicção disto. O Espírito Santo, ele é o teu companheiro. O Espírito Santo, ele é o teu mestre. Quantas das vezes eu não orei a Deus, sempre oro e falo: Espírito Santo, abre a minha mente, abre o meu entendimento. E eu leio a palavra que falei conversando com o Espírito Santo. Espírito Santo, abre os meus olhos para me ver o que está além dessas letras, para edificar a minha vida espiritual e que eu possa também edificar outras vidas. Eu sempre oro a Deus e pela sua bondade e misericórdia, quando Ele quer, Ele revela. Quando Ele quer, Ele abre o entendimento. Quando Ele quer, Ele nos usa. Quando Ele não quer, não adianta forçar. É ler um versículo e dizer amém. Tem para onde ir, porque Ele fechou as portas. Nosso Deus é maravilhoso. E nós temos essa convicção. O Espírito Santo, Ele está conosco. Amém? Até aqui, pastor. Calma por aqui, finaliza. Pastor, deixa eu finalizar aqui. Ô, Glória, vamos ficar em pé, irmão. Se você não quiser ir para casa, também não quero.